Fala, meu povo, espero que vocês estejam bem. A gente está iniciando hoje uma aula de direção de arte, né? Seria a direção de arte 2.0. A gente fez uma primeira aula falando sobre isso, sobre composição, sobre elementos, né? Como que você compõe uma direção de arte, a partir de qual ponto, né, você deve partir. E esse projeto aqui é um projeto real, projeto da Saviora, um cliente aqui do estúdio. E a gente vai fazer uma alteração nesse projeto. Então é um processo diferente, mas acho importante que vocês visualizem como que a gente altera a direção de arte mantendo o mesmo produto para entregar uma outra estética. Então, as artes que vocês estão vendo aqui, deixa eu trocar para vocês. Essa arte que vocês estão vendo é do produto Saviora, que é o produto chamado Curbs, certo? É um produto que tem como promessa, né, na sua fórmula, na sua entrega, enfim, em tudo que ele propõe, essas três palavras aqui: tecnologia, inovação e magnética. E o que isso quer dizer na prática? Que isso é a promessa visual do produto, certo? Não existe de fato uma promessa visual quando você começa a falar sobre um produto que não é somente visual, né? É um produto prático, a pessoa vai utilizar. Mas quando a gente começa a construir uma direção de arte para algo, a gente tem que entender se há uma promessa visual sendo feita. E essas três palavras, elas chegam para nós posterior à entrega dessa arte aqui. Essa arte é nossa, aqui do estúdio. E olhando para ela, depois que a gente escutou essas três palavras no feedback do cliente, a gente realmente percebeu que a gente estava numa linha contrária. Quando você olha para essa arte aqui, para a composição, para a iluminação, para o produto, enfim, para tudo que foi feito aqui, não existe tecnologia, inovação e magnética, né? Esse magnetismo, né, que eles estão falando é a ação do produto, né, interna mesmo, no corpo, etc. Então, não existe, né? Então, nesse momento aqui, a gente precisa ter autocrítica, né? Precisa saber que o que a gente entregou é diferente do que o produto quer entregar, do que o cliente precisa entregar, né? Então, nesse ponto aqui, é necessário mudar a direção de arte completamente. O produto não vai mudar, né? O tecido talvez a gente altere, talvez, mas não é necessário. O que a gente precisa fazer aqui é inverter a direção de arte para falar de tecnologia, inovação e magnética, certo? Eu vou mostrar algumas referências, vamos olhar alguns projetos de referência, sempre bom projetos de direção criativa, direção artística, serem pautados em boas referências. Então, a gente vai dar uma olhada em umas referências aqui juntos, vamos assistir uns vídeos, e aí a partir daí a gente começa a criar no Blender, beleza? Vamos nessa. Um local que eu sempre procuro referência é no Behance. Eu acho o Behance um site muito construtivo para você fazer boas referências. Você consegue selecionar ali, colocar painéis e tudo mais. E eu acredito que, de certa maneira, você consegue filtrar melhor o que você está pesquisando. O Pinterest é muito bom também, mas principalmente para produto, eu acho o Behance muito completo. Então, esse projeto aqui não é um produto assim similar, né? E nem precisa ser, mas olhando esse projeto, uma das cenas me chama muito a atenção, que é essa cena aqui, ó. Eu achei ela, de certa maneira, o início de composição, coloração, eu achei que faz sentido, né? Porque ela transmite uma sofisticação, que é um dos features do produto, né? Eu vou falar um pouco sobre o produto depois, mas é um produto premium, digamos assim, é um produto que está na faixa hoje de R$180 unidade, né? Então não é um produto baratinho, digamos assim, né? Não é um cosmético barato. E eu achei essa composição feita aqui uma composição muito limpa, muito clara e objetiva, e eu acho que a partir dela a gente consegue entregar tecnologia, inovação e a magnética que eles tanto falam. E aí a gente precisa, obviamente, incrementar essa imagem a partir dessa referência. Esse projeto é muito bom, projeto muito legal. Eu acho, assim, tantas animações, né, quanto tudo que eles criaram na direção aqui é muito bom. Tem um outro projeto que eu achei impressionante, que é esse projeto aqui, ó. Achei ele muito legal e acho que ele entrega exatamente a mesma coisa. Tecnologia, inovação, né? Eu acho que aqui é um pouco mais rudimentar, digamos assim, mas é muito claro, né? Que aqui a gente está falando de um tênis que trata de tecnologia em algum ponto, né? Visualmente você já compreende isso de cara.
laboratório, máquinas, enfim, tudo isso entrega um pouco mais fácil, né? Qual é a questão desse projeto aqui, que eu acho que não funciona muito bem para o outro ramo, né? No ramo que a gente está trabalhando essa Saviora. As máquinas em si, elas acabam deixando um pouco bruto o projeto. E aí a gente precisaria trabalhar isso de repente de uma outra maneira, de uma forma um pouco mais refinada, mas eu achei excelente a referência e eu acho que dá pra gente pensar no meio termo entre uma referência e a outra e criar algo bem legal, mas eu acho que é por aqui o caminho para trabalhar essa transição da imagem que a gente fez anterior para a nova imagem, para transmitir exatamente o que a marca procura fazer, beleza? Então, sem enrolação, bora pro Blender, bora criar e fazer uma imagem diferente daquela que a gente tinha no início, beleza? Vambora! Então vamos lá, aqui no Blender, né, eu tô com o produto aqui, já no Blender certinho, né? Produto que foi 100% modelado aqui no estúdio também, modelado pelo Thiago, ficou incrível a modelagem, super prática e leve, né, para trabalhar, que eu acho extremamente importante também pensar nisso. Né? Ele fez de forma não destrutiva também, né, trabalhou ali certinho para caso a gente tenha alguma alteração, conduzir depois essa alteração sem perder o produto que já foi feito. Então a primeira coisa que a gente precisa criar nesse projeto é fazer o efeito de água, né, aqui embaixo no plano. Então eu vou colocar aqui um plano, vou aplicar um plano e vamos começar. Deixa eu só ativar os shortcuts aqui para vocês visualizarem onde eu estou mexendo, eu sempre esqueço, né? Mas vamos lá. Então com o plano aqui eu vou aumentar ele um pouquinho e aí a gente vai fazer uma subdivisão nele. Clica com o botão direito, subdivide, e aí vamos aumentar isso aqui de repente para 70. Vamos ver. Acho que um pouquinho mais, hein? 130. Qualquer coisa depois a gente aumenta mais. Ih, vai ter que aumentar mais, com certeza. Bom, tá bom, vamos nessa. Não dá pra exagerar muito, né? Depois a gente vê exatamente se precisa e trata somente, de repente, essa etapa aqui, outra etapa. Isso é importante também pensar, né? A otimização do projeto. O que aparece na câmera de fato, o que tem destaque de fato, o que vai ficar ali, de repente, fora de foco. A gente não precisa trabalhar com o peso, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos começar a criar esse efeito de água. Então, a gente vai vir aqui nessa etapa do projeto. A gente precisa vir aqui e criar um Dynamic Paint, né? Um Dynamic Paint nele. É aqui nessa parte de físicas, tá vendo? Criou, coloca aqui Canvas, já vai vir, né? Normal. ADD Canvas. E aqui no Paint, que é o Surface Type, né? Que é o tipo do plano que você vai fazer, o tipo de efeito. A gente vai colocar Waves. Esses parâmetros aqui, eu preciso explicar para vocês com calma, mas basicamente ele altera a intensidade da reação do plano, né, a velocidade do plano, enfim, caso você faça um efeito, se você quer ele mais lento, mais rápido, mais alto, enfim, são desses parâmetros aqui. Mas por enquanto, vamos no padrão. E aí eu vou colocar, eu não vou fazer o efeito do plano utilizando o meu próprio produto. Até poderia, mas enfim, não é necessário para criar esse tipo de efeito de ondas. O que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma esfera, né? Vamos reduzir ela um pouquinho para ela ficar mais ou menos um pouco maior que o produto, né? Não precisa ser muito maior para também não ficar muito falso, beleza? E aí, com isso aqui criado, a gente vai criar uma animação. Vamos criar um keyframe aqui no 1 e um keyframe no 10. Isso não é uma regra, tá? Você pode alterar da maneira que você achar melhor, mas caso você esteja seguindo passo a passo, assim vai funcionar. Mas basicamente essa velocidade que a gente vai criar aqui, ela cria um certo impacto no plano. Então vamos lá, vamos subir aqui o produto, marcar um keyframe novo e aqui eu vou colocar o produto, a nossa esfera dentro do plano, beleza? E marca um novo keyframe. Então basicamente o que ele está fazendo é isso aqui, certo? Agora, para que ele faça uma reação no nosso plano, a gente precisa colocar um Dynamic Paint nele também. Vou colocar aqui como brush, vou adicionar o brush e basicamente vai funcionar, certo? Uma outra coisa que eu sempre faço é vir aqui na visibilidade, na Viewport Display e colocar como Wire, para ele não atrapalhar o que eu estou enxergando na cena. Certíssimo? Vou apertar espaço e ver como essa animação funcionou. Legal, né? De certa maneira, bem simples, bem prático. E a gente já tem um efeito ali rolando, né? Vocês notam que ele dá uma craqueladinha? Deixa eu salvar o arquivo. Só pra gente conseguir fazer
um cache aqui do Dynamic Paint, tá bom? Aqui no cache, quando você vem no Dynamic Paint, aqui embaixo tem a opção cache. Você consegue dar um bake e aí ele calcula toda a sua animação e você consegue ficar vendo novamente. Deixa eu dar um delete e dar um bake novamente que eu tava no keyframe errado. Certo? Então aqui, ó, estão vendo que ele dá uma craquelada, né? Que ele faz um efeito meio esquisito? É por conta da subdivisão no plano. A gente pode aumentar essa subdivisão ou colocar um Subdivision Surface, mas vai ficar muito pesado. Então a gente não vai se preocupar exatamente com isso agora, e sim na execução do efeito, que aqui tá, digamos assim, funcional. Acho que dá para ser melhor. E aí, para ser melhor, o que a gente vai fazer? Vamos aumentar um pouco o círculo. Vou aumentar ele um pouco nos 2 keyframes. Não precisa ser exato não, tá? Não se prendam nisso. Vou deletar o cache. Vou tirar aqui o bake. E vou dar um play. Né? Ele fez uma onda um pouco mais agressiva, digamos assim. Por que eu fiz isso? Porque eu quero que ela tenha, quando eu montar a câmera, eu quero ter esse ângulo aqui, ó. Estão vendo? Com camadas. Para quando eu colocar a iluminação, valorizar essas camadas de onda acontecendo. Que talvez falem um pouco sobre aquela magnética, né? As ondas ali e tudo mais. Beleza? Então, vamos lá. Vamos dar um bake nisso daqui. Calculou, prontinho. Caso você vá fazer um render na sua máquina, né? Na verdade, numa máquina externa na sua máquina, é bom ter o bake também. Mas numa máquina externa, numa render farm ou qualquer coisa do tipo, é extremamente necessário que você faça um bake, senão a plataforma não compreende que há uma simulação na cena, beleza? Então, vamos lá. Com isso aqui funcionando, a gente vai começar a posicionar a nossa câmera e começar a montar a nossa cena. Então, vamos lá. 1080 por 1350, porque isso aqui é um formato para Instagram. E a gente vai começar a fazer a nossa composição, beleza? Uma coisa que eu faço normalmente é vir aqui no Clip Start e eu adiciono um 0. Eu venho aqui na câmera e adiciono um 0, evita que ele faça uns crops de zoom. Certo? Vamos começar a montar a nossa direção de arte. Posicionar primeiro, né, de acordo com o produto. Em segundo aqui, eu vou deixar angulado, como na referência. Vou manter um ângulo lateral, né, como na referência mesmo. Isso aqui, aproveitando, né? O nome desse tipo de técnica chama-se movimento implícito. É quando você deixa algumas coisas anguladas ou você cria uma falsa sensação de movimento mesmo numa imagem parada. Isso é muito utilizado em direção de arte, né? A gente vê isso em publicidade há anos, assim, há 30, 40 anos a galera usa movimento implícito. Pesquisem sobre isso e utilizem nas imagens de vocês, principalmente para render estáticos, né? Até porque no render animado já está em movimento. Mas no render estático é importante, quando você vai fazer uma pose de um personagem, quando você vai fazer uma animação de um produto, que você faça um movimento implícito, que é criar uma falsa sensação de movimento numa imagem parada. É basicamente isso. Estudem sobre isso porque ajuda muito a melhorar uma composição, beleza? Então, feito isso aqui, a gente, aqui no caso, né, esse ângulo ainda não é, acredito eu, o ângulo ideal, porque eu não tenho, agora eu tenho talvez um pouquinho mais de visibilidade dessa cavidade que se formou aqui embaixo do produto, certo? Com isso aqui feito, agora a gente vai escolher um frame bem legal, né? E aí, enfim, isso vai variar bastante, tá? Vamos escolher um frame legal e vamos, a partir desse frame, pensar na nossa direção de arte, beleza? Vou tirar a visibilidade da esfera, a gente tira aqui tanto no primeiro olhinho quanto na câmera, que é para ele não sair nem na nossa viewport e nem no render. Aqui é viewport e aqui é render, beleza? Tira dos dois, não tem nenhum problema. E agora a gente vai começar a trabalhar a direção de arte do nosso produto, certo? Aqui, na montagem do cenário, na montagem da câmera, já iniciou a direção de arte. E agora a gente vai avançar, fazer a texturização, iluminação e posteriormente o render final. Beleza? Então, primeira coisa, falando ainda de movimento implícito, né? Pega esse produto, né, ou o produto que você está trabalhando e altera o ângulo dele, né? Ele não precisa estar necessariamente posicionado como se ele estivesse reto, duro, né, frontal para você.
ele está se mexendo, ele está ali angulado, né? Ele é um produto vivo, um mecanismo vivo, certo? Aqui, inconscientemente, né, a gente acaba tendo uma composição de triângulo, onde a gente tem uma divisão clara aqui de um triângulo e um outro triângulo de atenção em cima. Isso é muito bom e muito positivo para quem consome, né? A galera que consome, a pessoa vai bater o olho na imagem e ela tem automaticamente uma sensação de equilíbrio, uma sensação de que a imagem está em movimento. Isso traduz basicamente aquilo que a gente precisava falar, certo? Vamos lá, vamos começar a texturizar. Esse aqui é o produto Curbs da Saviora e ele tem isso aqui como talvez o grande diferencial dele, que são essas bolinhas que você ativa o produto, né? Ele tem tipo um on e off aqui nele, que você ativa e ele faz uma massagem na pele. Ao mesmo tempo que você aplica o creme, ele vai fazendo uma massagem com essas bolinhas aí. E é realmente algo bem diferente do comum e eu acho que vale a pena valorizar um pouco mais essas bolinhas discretas aqui do Curbs para um concept mais fantástico, talvez mais fantasioso, onde a gente vai hipervalorizar os features do produto. Acho que essa é a intenção, impactar realmente com a imagem, beleza? Então, primeira coisa, vamos texturizar aqui a nossa água, né? Não quero que ela tenha uma textura escura como a referência, porque honestamente eu acho que não é a vibe do Curbs. Né? Na referência o produto também tem embalagem preta, o Curbs não tem nada de preto, né? Assim, como destaque na sua embalagem. Né? Ele é um produto branco com uma tarja vinho, então a gente precisa pensar exatamente nisso, qual é a melhor forma de fazer. Então vamos colocar uma textura simples, extremamente simples, só diminuir o roughness e aumentar o metallic dele. O prata, né, ele tem um senso futurista na nossa mente muito claro, né? Vou até pegar umas referências aqui para vocês. O prata, ele é universal, uma cor futurista. E assim, é claro que há uma psicologia por trás disso, né? Mas também tem muito a ver com o cinema dos anos 80, cinema dos anos 70, que trabalhou, né, os anos 2000 como anos de carros voadores, etc. E as coisas eram pratas e elas eram de alumínio, enfim. Há uma questão aí cinematográfica por trás disso. Vou colocar aqui para vocês olharem. O prata, ele tem como uma memória afetiva mesmo, ser algo futurista. E como a gente está falando de um produto que fala de tecnologia, inovação, né, enfim, eu acho que faz sentido a gente ir por esse caminho do prata para começar a criar essa sensação visual, beleza? Então, voltando aqui, vamos lá. A partir dessa textura hiper simples que a gente fez aqui, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho a iluminação. A primeira coisa eu vou colocar no Cycles. Normalmente render para produto eu faço no Cycles mesmo. E trabalho aqui nesse caso, por ser um Still, dá para trabalhar tranquilo com 300 a 600 samples no render final. Eu vou deixar 300 porque a gente está em aula, mas dá para ir tranquilo 600, 800, porque é um Still, render único, tem que ser high quality mesmo, tem que estar bonitão, não pode ter detalhes ali craquelados ou um noise desnecessário, então acho que é por aqui, beleza? Aí tem um pulo do gato, né, importante. Quando você trabalha texturas metálicas, acho que eu vou mostrar na prática, mais fácil. Eu vou zerar aqui a iluminação global e vou colocar em render. E vou subir um ponto de luz, certo? Ó, quando eu trabalho iluminações metálicas, eu tenho que ter um cuidado muito grande mesmo, em não ter uma iluminação global funcionando, mesmo que seja pouquinho, tá? Por quê? A iluminação global em superfícies metálicas, o que ela acaba fazendo? Ela acaba reproduzindo para nós. Estão vendo que tem um reflexo como se fosse de umas árvores aqui funcionando? Quando eu tenho uma iluminação global num objeto, eu tenho aqui automaticamente, né, de cara, eu vou ter uma iluminação funcionando, replicando o meu mapa HDRI no meu plano. E isso cria um controle de reflexo muito maior do que uma area light, um spotlight ou um point light. Isso ajuda a gente a ter uma sensação de que a imagem é um pouco mais real. E para produto, normalmente o que a gente está buscando mesmo é realismo.
Então, vamos subir aqui um HDRI de cara, né? Acho que isso é importante para não ficar brigando com a iluminação. Eu acho que isso aqui é bem importante pensar. Não vale a pena a gente ficar criando, às vezes, 3, 4, 5 luzes numa cena, onde um HDRI é super capaz de resolver, certo? E aí é claro, né, que a gente vai tirar ele aqui do fundo, vamos vir aqui no filme, clicar em transparente, vamos tirar. Opa! Certo? Vamos tirar ele daqui. Mas, pensando na imagem, a gente vai ter uma iluminação até um pouco mais fraca, de repente, só para fazer um contexto visual aqui. Vamos trabalhar essa luz de uma maneira quase que no freestyle mesmo. Certo? Acho que ainda tá pegando bastante no produto, viu? Vamos deixar só assim, que a gente já tem um reflexo acontecendo na água e já tá bem legal, certo? Eu vou dividir esse plano mais uma vez. Vou cancelar aqui o bake que a gente tinha feito e vou dar bake novamente, certo? Vamos ver como ficou o nosso efeito. Tá hiper rápido, né? Então, se fosse uma animação, a gente teria que fazer um controle aqui para deixar um pouco mais lento também. A própria descida da nossa esfera teria que ser mais lenta, né? Ela tá aqui em 10 frames, então ela vai descer mais lento, vai fazer um contato menor, né? Ela não vai descer metade da esfera dentro do plano. Então, tudo isso seria para uma animação. Como é estático, isso me beneficia. Criar essa wave hiper rápida e forte beneficia para que eu consiga escolher um melhor frame e a partir do melhor frame trabalhar o que eu quero, beleza? Então vamos lá, essa é a nossa imagem hoje e a gente vai começar a trabalhar agora a iluminação dela. Vamos colocar um plano lá atrás, vamos aumentar esse plano e aqui tem um segredo interessante, né, para quem faz estilos para produto. A gente coloca uma luz de fundo, normalmente quando a gente vai construir, um point light, certo? Funciona, mas não é exatamente isso o ideal. Então o que a gente pode fazer? Colocar uma area light, rotacionar ela virada para o plano, aumentar a escala dela no eixo X, diminuir no Z e começar a fazer esse efeito aqui, ó. É quase como se eu criasse um fundo infinito falso, né? Não é um fundo infinito, são dois planos, mas eu começo a controlar a iluminação a partir da luz. E aí eu sempre dou uma azulada na luz, bem leve. Principalmente quando a gente está falando de tecnologia, eu acho que isso aqui ajuda muito, beleza? E agora, eu acho que ficou muito grande o efeito aqui da wave. Acho que tem que ser algo talvez mais assim. Acho que sim. E aí, agora vamos lá. Aqui, eu acho que eu vou dar uma forçadinha, vou colocar em 15. E vamos começar a iluminar a cena agora de uma maneira criativa. Então vai ser 100% freestyle aqui a iluminação. E aí depois a gente vê a finalização da imagem, os últimos detalhes. Eu quero colocar ainda algumas bolhas, né, subindo, de repente umas bolinhas, alguma coisa assim, que ainda fale sobre aquelas bolinhas do produto. E aí antes de tudo isso eu quero fazer uma alteração na textura original também. Então vamos lá, vamos no freestyle aqui e vocês vão acompanhando, beleza? Chegamos em um resultado que, na minha opinião, já está muito acima do resultado anterior.
eu vou abrir ele aqui pra gente relembrar. Esse é o nosso resultado anterior. Eu acho que não dá nem pra comparar. É uma direção de arte até similar, né? Uma simulação embaixo aqui. A gente não tem as bolinhas, eu vou colocar de uma outra maneira, mas eu vou colocar. E isso, né? Basicamente o mesmo produto, uma proposta visual diferente na direção de arte, mas como elemento principal, né? A gente partiu do mesmo princípio, certo? E é isso. Agora vamos dar esse detalhe final na cena. Vamos colocar aqui essas bolinhas, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar aqui uma esfera, certo? Vou dar um shade smooth nela aqui. E essa esfera vai ser a bolinha que a gente vai utilizar no sistema de partículas para replicar, beleza? Então, quero colocar nela aqui uma textura de bolhas, né? Vamos lá, vou colocar aqui um bubble e a gente seleciona uma textura legal. Nesse primeiro momento é um teste, né? Então não precisa ficar tão preso à textura, né? Depois a gente finaliza a textura. Então, vamos lá, vamos clicar aqui no plano, vamos vir aqui no Particle Systems e vamos criar uma emissão de partículas. Se eu der play, olha o que ele está fazendo agora, né? Até funcionaria, dependendo do que a gente vai fazer, até funciona. Mas eu quero que essas bolinhas estejam no alto, né? Voando. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos aumentar aqui para 3000. Acho que tá legal. Aqui é o número de partículas, tá? Não se preocupem, a gente vai ter uma aula completa sobre simulações, partículas. Enfim, a gente já teve uma aula de hair. A gente vai ter uma de emissão de partículas, efeitos com partículas que são extremamente úteis para você compor tanto animações quanto imagens estáticas. Beleza? Então, não esquenta a cabeça, isso aqui a gente vai ver com calma posteriormente, mas dá para você acompanhar agora, beleza? Então a gente vai aumentar aqui o número de emissão, a gente vai vir aqui, é foda. Vamos vir aqui em Velocity, vamos diminuir para 0.1 e vamos vir aqui também, deixa eu ver, a parte de físicas não precisa mexer, em Render a gente vai mexer, vamos colocar aqui Object e vamos selecionar a nossa esfera. Beleza? Feito isso, o que a gente disse aqui pro Blender, né? Que a gente quer que ele utilize essa esfera para fazer todas aquelas outras que ele estava gerando sozinho. E aí a gente tem elas acontecendo aqui, ó. Beleza? Aqui, no Scale, vamos colocar em 1, acho que é muito, hein? Vou colocar 0.6. E vamos deixar o Randoms aqui também cheio, certo? Que basicamente ele vai fazer umas bolinhas maiores, outras menores, ele vai fazer uma alteração randômica aqui, né? Então, 0.6 acho que ficou pequeno ainda, hein? Vou colocar em 1, beleza, vamos lá, certo? Agora vamos dar play, certo? Ele tá criando essa animação meio maluca. Vamos descer no Field Weights aqui e diminuir a gravidade para 0, beleza? Agora, eles começaram a voar. Certíssimo? Com isso acontecendo, já deu pra ver que ela ficou um pouco exagerada, né? Não tem jeito. A gente vai ter que reduzir isso aqui depois. Mas vamos visualizar primeiro, né? Tá bem exagerado, né? Tá bem fora do eixo. Então vamos ajustar. Primeira coisa, tá muito azul. Eu acho que isso já é um problema. Vamos tirar um pouquinho a saturação. Aumentar o roughness. Isso aqui é o material, né? Do nosso objeto aqui. Do Bubble. Aliás, agora que eu percebi, a gente estava mexendo no material do plano e não da bolha em si. Então vamos mexer aqui na bolha para ver o que a gente altera, beleza? No transparente a gente vai tirar um pouquinho a saturação, acho que não precisa daquele azulado todo. E aí, vamos alterar também agora na partícula mesmo a quantidade. Vamos colocar aqui 500. E reduzir o tamanho lá no render para 0.5, beleza? Vamos dar play para visualizar. Ah, tá bem mais sutil, né? Já tá legal, ficou bem melhor. Vamos colocar aqui em 0.7 para ter umas bolinhas um pouco maior. Tá vendo que ela tá acabando, né? Que elas estão sumindo?
é porque o life dela aqui, o lifetime dela tá em 50, então a cada 50 frames meio que ela vai morrendo. Então a gente pode aumentar isso aqui, tá? E 50 eu acho legal pra fazer steals. Porque aí você controla, tá vendo? Pronto, ó. Aqui tá legal. Certo? Extremamente funcional, né? Porém, qual é a questão? Aqui eu preciso primeiro pensar qual é o frame que eu vou utilizar da minha simulação da água, que no caso é o frame 31, certo? Então no frame 31 eu tenho que ter, vamos colocar aqui 30, a gente fazer elas ficarem um pouco mais altas, beleza? Acho que eu vou ter que, na verdade, colocar o dobro, 60, né, e não 30, porque senão elas morrem muito antes. Vou aumentar um pouquinho o número, colocar algo em torno de 800 e dar play. 31. Eu gosto bastante, eu acho que esse efeito ele já traduz toda aquela ideia que o produto falava lá no início, quando a gente começou a olhar. E pensando na imagem que a gente tinha antes, eu acho que a gente já concluiu o objetivo visual disso daqui, certo? E então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um render dessa imagem e vamos fazer uma pós-produção mínima em cima dela, beleza? A partir daí, depois a gente desdobra. E aí, é claro, a gente vai levar esse projeto para o cliente e provavelmente a gente vai ter uma terceira aula falando sobre como foi a aprovação ou não desse projeto e quais os próximos passos, beleza? Meu povo, esse é o resultado final. A gente chega agora numa imagem para um banner, no caso. Eu fiz um primeiro formato para Instagram e aí esse é o formato para banner. Então, toda essa parte de pós-produção, tratamento de imagem, a gente vai subir no módulo separado para vocês, somente sobre pós-produção para imagem. Existe um outro método para vídeo e a gente vai ter dois módulos separados, pós-produção para vídeo e pós-produção para imagens, beleza? E aí, basicamente, esse é o resultado final. Eu vou colocar aqui do lado qual era a outra imagem, né, novamente, mas dá pra gente entender de forma bem clara como é importante olhar a direção de arte. Eu acredito, inclusive, que a imagem da direita deu mais trabalho do que a imagem da esquerda, tá bom? Essa simulação de clothing aqui, ela é mais trabalhosa do que essa, então, e mais pesada também. Então, nem sempre direção de arte tem a ver com trabalhar mais, né? Às vezes você só tem que refazer a rota mesmo e compreender melhor o que o cliente está procurando. Certíssimo? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E até uma próxima. A gente vai avançando nas aulas de direção de arte e também avançando nas aulas de animação para produto, beleza? Um forte abraço e tamo junto!